Vamos soltar esse primeiro vídeo aí, então, Padula, para a gente repercutir essa questão das bets. O que o Lula falou? Vamos ver aqui. Na semana passada, eu tive uma reunião com 14 ministérios para a gente discutir a questão da bet. E nós tínhamos uma opção, ou acabava definitivamente, ou a gente regulava. Nós optamos pela regulação. E me parece que essa semana, sabe, mais de 2.000 bets já saíram de circulação. Saíram. Já. Sabe, então, nós vamos ver se a regulação dá conta. Se a regulação der conta, está resolvido o problema. Se não der conta, eu acabo. Perfeito. Para ficar bem claro. Porque você não tem controle do povo mais humilde, de criança com celular na mão, sabe, fazendo aposta. Nós não queremos isso. E aí, Padula, será que o Lula vai acabar? Eu não acredito muito, né, que acabe. Eu também acredito que não. É mais uma retórica, pressão, né? Exatamente, uma retórica, uma pressão para falar que está sendo feito alguma coisa, né? Mas eu acredito que é uma preocupação muito grande que a gente tem. Esse fim de semana, inclusive, eu vou subir um vídeo que eu fiz aí, eu até falei para a molecada, né, falando sobre a questão das bets e a relação que tem isso daí, até por isso que essa sugestão, né, dessa pauta aí, da gente discutir, que é o vício nos jogos, né, é uma coisa que ela envolve, não é simplesmente, o cara foi lá e gastou dinheiro, né, o que ganhou grande repercussão, obviamente, foi a questão da bet, né, tendo lá os usuários, né, as pessoas de programas sociais, principalmente, né, sendo vítimas dessas bets, né? Sejam as bets que envolvem futebol, principalmente, mas também o famoso jogo do tigrinho, do dragãozinho, né? Que é um vício, inclusive, entre a molecada. Que, aliás, Padula, desculpa te interromper, imagina, só para perder esse gancho, porque eu acho fundamental, né, da gente falar. Esses dados que saíram dos programas sociais, do BPC Loas, claro que existe. A gente não pode negar e a gente tem que colocar essa questão. Tem muito dinheiro de BPC Loas, de Bolsa Família, sendo usado com bets. Isso é evidente, né? Isso é evidente. Não precisaria nem estudo para a gente saber que isso acontece, né? Mas esse estudo trazido pelo Banco Central tem várias falhas de consistência ali nos dados, nos números. Então, assim, foi um estudo feito pelo Banco Central, utilizado pela extrema-direita para reforçar o discurso de vagabundagem de quem ganha programas sociais, né? E para reforçar os ataques baratos ao governo Lula, né? Então a gente precisa só refazer esse registro aqui que é importante, né? Não, perfeito, Portinha, é exatamente isso, né? Esse ponto que a gente ia chegar também, do preconceito que existe, né? Porque deturparam essa informação, falando, lá, tá vendo? É um bando de vagabundo que não quer trabalhar e quer usar o dinheiro para jogar, né? Mas eles omitem também a parcela que tem de pessoas que têm grana e estão jogando, né? E essa é uma questão preocupante, né? Que eu estava comentando, que envolve a questão da biologia, né? Você gera uma sensação de pertencimento, é o que a gente chama de é um ciclo vicioso, né? Que são hormônios que a gente vai ter no nosso organismo. O principal deles, né, chamado dopamina, que é o hormônio do prazer. Então, automaticamente, você gera uma sensação de que a pessoa ganha um pouquinho, aquilo dá um efeito positivo, né? Eu não vou entrar em detalhes biológicos aqui para não ficar uma coisa muito maçante, mas depois eu até convido quem puder se inscrever e assistir, eu vou colocar esse fim de semana esse vídeo lá falando, explicando um pouquinho isso daí. E é algo que preocupa, porque é um vício similar a um vício no álcool, ao vício em drogas lícitas, ilícitas, né? Então é uma coisa assim que o próprio capital ele acaba se apropriando dessas questões, né, da dependência do jogo em função dessa biologia para explorar. E a gente espera, obviamente, que o governo Lula tenha um pulso firme nisso daí, né? Mas eu acredito que a partir do momento que você pressionou essas bets, elas vão tomar alguma atitude, né? E obviamente vai dar um retorno financeiro para o governo, vai ter imposto em cima disso. Então, automaticamente, infelizmente, acho que é mais uma retórica mesmo do que algo pragmático, né? A gente viu aí a ameaça, né? Vendo sua camisa do Inter aí, né? Eu sou São Paulino, mas a gente viu recentemente o patrocínio, né? Eu estava fazendo um levantamento, a gente pega aí só no clube de futebol da Série A, nós temos 70% dos clubes patrocinados por bets,
né? Não vou nem entrar na discussão, né, de que o jogo foi armado, o cara tomou cartão vermelho por conta disso, o Lucas Paquetá lá no campeonato inglês está sendo investigado, mas eu estou falando na questão de como isso aí está intrínseco, né, na nossa sociedade. E acaba, obviamente, trazendo essas pessoas. E então, automaticamente, a gente viu lá, por exemplo, né, o Corinthians, né, com a contratação do Memphis Depay, né, os corintianos presentes aí, né, viram o primeiro gol dele ontem, inclusive, só foi possível porque a Bet, né, que patrocina lá o Sports Bet, alguma coisa assim, que ela foi regularizada, né? Estava até na ameaça de não ser regularizada, e aí ia dar um tiro na água, porque não iam conseguir pagar a contratação do jogador, e aí foi que aconteceu lá, que eles, aos 48 do segundo tempo, conseguiram, né, essa autorização do governo federal para atuar no Brasil. Então, essa plataforma ela conseguiu. Além do que outras também estão burlando o sistema, né, usando outras fontes aí para continuar sendo utilizadas de forma ilícita, burlando regras, né, burlando regimentos da legislação brasileira. Então, é algo que precisa, sim, ser bastante rigoroso, né, para evitar que a sociedade como um todo, não apenas as pessoas mais necessitadas, né, que elas buscam, obviamente, através desses jogos, uma renda mais fácil, né, mas a gente sabe que a chance de acontecer isso é mínima, mas automaticamente elas vão sendo enganadas, né? Elas vão sendo ludibriadas aí e gastando, se endividando cada vez mais. Então, é uma atitude aí do governo Lula que pressiona, e assim nós esperamos que algumas atitudes sejam tomadas, né? É isso aí. E o pessoal colocou aqui no chat, né, algo que é muito pertinente, que é a questão da lavagem de dinheiro, né? Que essas bets também têm por trás disso, né? Narcotráfico junto, né? Lavando a grana do narcotráfico para dar uma roupagem, né? E legalizar a grana que eles ganham, aplicam e usam, abre uma empresa de bet, né? E por aí afora, né? Até o pessoal falou aqui que é perfeita também para essa direita religiosa, né? A direita religiosa está um pouco incomodada, né? Porque está tirando o dízimo dessas igrejas neopentecostais picaretas, né? Algumas mais picaretas, né? Só que eu estava pensando esses dias, né? Eles vão se acertar ali, né? Vão começar a patrocinar as igrejas também, né? Vai chegar nesse ponto aí. Não duvido. Não duvido. Daqui uns dias vai começar a ter patrocínio nas igrejas neopentecostais picaretas, né? Porque eu sempre, quando falo nessa questão, eu diferencio, né? Porque eu sou um cara que, ao contrário de muitos aí, eu não desrespeito, né, as igrejas evangélicas, quem tem essa crença, né? Eu sou ateu, defendo o Estado laico até a última gota, né? Inclusive, essa semana teve um evento lá no Palácio, né, do Lula com os evangélicos aí. Critiquei, acho que foi errado. O Lula não tem que levar ninguém para dentro do Palácio de religião, gente. Não critico porque foi a igreja evangélica. Criticaria se fosse padres da igreja católica, criticaria se fosse o pessoal das religiões de matrizes africanas, se fosse espírita. Não tem que levar ninguém de religião. Não é que não tem que levar ninguém de religião, não tem que levar cultos lá para dentro, entendeu? Nada contra quem tem suas crenças, mas as crenças dentro dos ambientes religiosos, das igrejas, dos templos, né? Aí cada um tem a sua crença, tem que ser respeitado. Só que o Brasil é Estado laico, gente. E não é assim, não é a minha, não quero impor a minha vontade de Estado laico. A nossa Constituição Federal consagra o princípio da laicidade. Então, nas escolas, no Poder Judiciário, em todas as instituições do Brasil, não pode ter culto. Não pode ter culto. E é uma coisa interessante isso daí, porque quando a gente fala, né, eu levo inclusive essa discussão em sala de aula muitas vezes, né, que a gente aborda um tema e a gente os caras vão te chamar de ideológico. E aí eu falo, gente, a Constituição, o que significa ser uma Constituição laica? Em que ela não tem religião, ponto. Ou seja, ela não está proibindo ninguém de exercer sua religião. Agora, o que não pode é a gente abraçar uma única religião, e eu dou exemplo, né, que a gente tem muito a maioria, obviamente, cristão, né, católico, evangélico, e eu falo, imagina,
Você está gostando, de repente, você ter lá, como a gente teve, um ex que se dizia presidente, né? Que falava Deus acima de tudo, aquela lorota de sempre, né? O Deus dinheiro, né? Deus da família dele. E aí, imagina que se eu tivesse um presidente que vai lá e defende lá uma religião de matriz africana, Ogum acima de todos, né? Zé Pilintra acima de todos. E aí? Você ia gostar? Falei, não, porque você vai se sentir desrespeitado. Então, é essa visão. A gente tem que colocar essas pessoas no lugar, né, nesse sentido, e falar, olha, nós não estamos sendo contra a religião, nós estamos defendendo todas as religiões. E para a gente poder defender todas, o Estado tem que ser laico, que é o que garante a nossa Constituição. E muita gente confunde. Quando você fala isso daí, fala, tá vendo? Ó, os caras são contra Deus, são contra a religião, né? E não é essa a verdade. Né? Então, até isso, essa extrema-direita, ela tenta deturpar. Deixa eu mandar um abraço aqui, Padula, para o Sidney Cripa, em primeiro lugar, que está aqui sempre conosco, né, com a sua ferramenta habilidosamente moderando o chat aí. Sandra Gurgel, Janete, o Rainer Krieg, Sandra Gurgel trazendo registros lá de Pelotas, né, eleição lá complicada, mas acho que o Marrone ganha aí, né, Sandra? Ganha, o Marrone ganha desse bolsonarista, tem que ganhar, né? O Francion Alves, o Leandro Chiqueto, de Bragança Paulista, e eu queria destacar aqui, ó,